O militar que investiu R$ 500 por 35 anos. O resultado vai te surpreender. Se eu te dissesse que um militar comum, investindo apenas R$ 500 por mês, pode se tornar milionário ao longo da carreira, você acreditaria? Não estou falando de herança. Não estou falando de ganhar na loteria. Estou falando de disciplina, constância e tempo. Hoje eu vou te mostrar uma simulação real de um militar que investe R$ 500 por mês durante 35 anos. E você vai entender por que o tempo é a maior arma financeira que existe. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Imagina um militar que acabou de sair da formação. Salário ainda não é alto. Tem farda para comprar, curso, deslocamento, às vezes ajuda em casa. Mesmo assim, ele toma uma decisão simples. Todo mês, antes de gastar, ele separa R$ 500. Não é o que sobra, é prioridade. Ele não tenta ficar rico rápido. Ele não entra em moda de investimento milagroso. Ele escolhe algo mais poderoso, constância. Agora vamos assumir uma taxa média de 10% ao ano. Ah, mas dá para conseguir 10%? No longo prazo, sim. Com uma carteira equilibrada entre renda fixa e renda variável, reinvestindo os rendimentos e mantendo disciplina, essa média é totalmente plausível ao longo de décadas. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Não é sobre o investimento perfeito. É sobre o tempo trabalhando a seu favor. Enquanto ele está em serviço, enquanto está em operação, enquanto está dormindo, o dinheiro também está trabalhando. Agora vamos para os números. R$ 500 por mês, todo mês. Isso dá R$ 6.000 por ano, durante 35 anos de carreira. Reinvestindo tudo. Constância absoluta. Vamos ver o que acontece ao longo do tempo. Após 5 anos, ele investiu R$ 30.000. Sabe quanto tem acumulado? Algo em torno de R$ 38.000. Nada impressionante ainda. É aqui que a maioria desiste. Após 10 anos, total investido, R$ 60.000. Patrimônio aproximado, R$ 100.000. Agora começa a ficar interessante. Mas ainda parece devagar. Após 15 anos, total investido, R$ 90.000. Patrimônio, algo perto de R$ 190.000. Percebe que já está mais que o dobro do que ele colocou? Aqui os juros começam a mostrar força. Após 20 anos, total investido, R$ 120.000. Patrimônio aproximado, R$ 380.000. Agora a curva começa a inclinar. O crescimento já não é mais linear. Começa a ficar exponencial. Após 25 anos, total investido, R$ 150.000. Patrimônio, cerca de R$ 700.000. Olha isso. Em 5 anos, ele saiu de 380.000 para 700.000. Quase dobrou. Após 30 anos, total investido, R$ 180.000. Patrimônio, aproximadamente R$ 1.200.000. Agora o dinheiro já está trabalhando pesado. Os juros anuais já começam a ser maiores que o próprio aporte anual. Após 35 anos, total investido, R$ 210.000. Patrimônio final, entre R$ 1.900.000 e R$ 2 milhões. E aqui acontece a mágica que não é mágica. Nos últimos 10 anos, ele ganhou mais dinheiro do que nos primeiros 25. Vou repetir. Os últimos 10 anos renderam mais do que os primeiros 25 anos de esforço. Isso é juros compostos. Isso é longo prazo. Isso é disciplina acumulada. E agora vem a pergunta que muda tudo. Se você parar no ano 10, parece pouco. Se você parar no ano 20, parece bom. Mas se você aguenta até o ano 35, você muda o nível da sua vida. O segredo nunca foi ganhar muito. O segredo sempre foi não interromper o processo. Agora deixa eu te explicar, de forma simples e direta, o que realmente está acontecendo por trás desses números. Porque quando você olha 210 mil virando quase 2 milhões, parece algo extraordinário. Mas não é extraordinário, é estrutural. No começo da jornada, praticamente todo o crescimento vem do seu esforço. Você coloca R$ 500, no mês seguinte, mais 500, e o patrimônio cresce devagar. Nos primeiros anos, os juros são pequenos, porque eles incidem sobre um valor pequeno. É como plantar uma árvore. Nos primeiros anos, ela quase não cresce. Mas o que está acontecendo de verdade? As raízes estão se formando, e é isso que quase ninguém respeita, a fase invisível. Nos primeiros 5 a 10 anos, você está construindo base, está formando raiz financeira, está acumulando capital suficiente para que os juros comecem a ter peso.
A partir do momento em que o patrimônio ganha volume, a lógica muda. Agora os 10% não estão incidindo sobre 5 mil, estão incidindo sobre 100 mil, depois sobre 300 mil, depois sobre 1 milhão. E 10% de 1 milhão não é a mesma coisa que 10% de 10 mil. Percebe a virada? Chega um ponto em que o crescimento anual do patrimônio supera o que você consegue investir com o seu próprio esforço. Isso significa que o dinheiro começa a trabalhar mais do que você. Enquanto você está em serviço, o patrimônio está crescendo. Enquanto você está dormindo, o patrimônio está crescendo. Enquanto você está de férias, o patrimônio está crescendo. E aqui está o erro mais comum. As pessoas avaliam investimentos no curto prazo. Olham 1 ano, olham 2 anos e concluem que não está valendo a pena. Mas juros compostos não são lineares. Eles são exponenciais. No início, a curva é quase reta. Depois ela inclina. E no final, ela dispara. É por isso que os últimos 10 anos da simulação geraram mais crescimento do que os primeiros 20. Não porque ele começou a investir mais, mas porque ele teve paciência suficiente para deixar o processo amadurecer. Juros compostos não recompensam quem começa, recompensam quem continua. E isso, dentro da mentalidade militar, faz total sentido. Missão não é sobre empolgação, é sobre permanência. No mercado financeiro, quem permanece tempo suficiente vence pela matemática. Não é sobre inteligência extraordinária, é sobre não quebrar a disciplina. E é exatamente isso que transforma R$ 500 em liberdade extraordinária. Agora eu quero te mostrar algo que pode doer um pouco. Vamos imaginar 2 militares. Os dois investem exatamente os mesmos R$ 500 por mês. Mesma taxa de 10%, mesma disciplina. A única diferença, um começa aos 25 anos, o outro decide esperar, e começa aos 35. O primeiro investe por 35 anos, o segundo investe por 25. O primeiro chega perto dos 2 milhões. O segundo termina com algo em torno de 800 mil a 900 mil reais. Percebe o que aconteceu? Esperar 10 anos não reduziu o resultado pela metade. Reduziu em mais de R$ 1 milhão. Porque no mundo dos juros compostos, tempo não soma, tempo multiplica. Os primeiros 10 anos que parecem pouco relevantes são justamente os que criam a base da explosão lá na frente. Quando você adia o começo, você não perde apenas 10 anos de aporte. Você perde 10 anos de crescimento exponencial. E aqui vai a verdade que quase ninguém fala. Não começar cedo custa muito mais caro do que investir pouco. O maior erro financeiro não é errar o investimento, é atrasar o relógio. Porque o tempo é o único recurso que você nunca recupera. Depois de ver todos esses números, todas essas fases da curva, toda essa aceleração, qual é a verdadeira lição? Não é sobre os R$ 500, não é sobre os 10% ao ano, não é nem sobre os 2 milhões. A verdadeira lição é sobre comportamento. O militar que construiu quase 2 milhões não fez nada extraordinário. Ele não dobrou o aporte. Ele não acertou a ação milagrosa. Ele não ficou rico da noite para o dia. Ele simplesmente não interrompeu o processo. Enquanto muita gente começa animada e para no ano 3, enquanto outros começam e param no ano 7, ele continuou. E é isso que muda tudo. Porque no início, você está construindo o hábito. No meio do caminho, você está construindo o patrimônio. No final, você está colhendo liberdade. Lembra do ponto de virada? Quando os juros anuais passam a ser maiores que o próprio aporte, ali é o momento em que o jogo muda. Mas só chega nesse ponto quem permanece. E aqui entra algo muito forte dentro da carreira militar. Você já entende disciplina. Você já entende constância. Você já entende cumprir missão mesmo quando não está motivado. Investimento de longo prazo é exatamente isso. Não é emoção. É protocolo. Você investe quando está animado. Você investe quando está desmotivado. Você investe quando o mercado sobe. Você investe quando o mercado cai. Porque o foco não é o mês, é a década. E olha a diferença brutal que o tempo fez. Quem começou 10 anos antes não investiu muito mais dinheiro. Ele investiu apenas R$ 60 mil a mais. Mas terminou com mais de 1 milhão de diferença. Isso prova uma coisa. Não é o valor que muda a sua vida. É o tempo multiplicando o valor. Constância vence intensidade. Aporte médio mais tempo longo é mais poderoso do que aporte alto por pouco tempo. E aqui está o ponto mais estratégico de todos. A carreira militar tem algo que muitos brasileiros não têm.
Previsibilidade de renda. Se você usar essa previsibilidade para construir ativos, você não dependerá exclusivamente da aposentadoria. Você cria uma segunda aposentadoria. Você cria margem. Você cria escolha. E liberdade financeira não é sobre parar de trabalhar. É sobre não ser obrigado. O tempo vai passar de qualquer forma. 35 anos vão passar. A única pergunta é: quando esses 35 anos passarem, você vai ter apenas tempo de serviço ou patrimônio construído? Disciplina você já tem. Agora precisa direcionar. Agora vem a parte mais importante de todas. Porque entender é fácil. Difícil é aplicar. Talvez você esteja pensando: R$ 500 é pesado para mim hoje. Então deixa eu te falar uma coisa importante. O valor ideal não é o que impressiona. É o que você consegue manter por 35 anos. Se hoje você só consegue investir R$ 200, comece com 200. Se consegue 300, comece com 300. Mas comece. Porque o erro não é começar pequeno. O erro é esperar sobrar. Dinheiro nunca sobra. Dinheiro é direcionado. Agora eu quero te propor uma missão. Desafio 30 dias da constância. Funciona assim. Durante os próximos 30 dias, você vai fazer 3 coisas simples. Definir o valor que vai investir todo mês, mesmo que seja R$ 200. Organizar sua conta para que esse valor saia assim que o salário cair. Estudar pelo menos 10 minutos por dia sobre investimentos e mentalidade financeira. Se errar aqui, deixa 10. Só isso. Porque o mais difícil não é investir por 35 anos. É começar. Esses 30 dias não vão te deixar rico, mas vão fazer algo muito mais importante. Vão transformar investimento em identidade. E quando vira identidade, não depende de motivação. Depende de disciplina. E agora eu quero que você faça algo simbólico. Se você topa o desafio, comenta aqui embaixo. Missão 30 dias iniciada. Porque quando você escreve, você assume compromisso. E daqui a 30 dias, volta nesse vídeo e comenta novamente dizendo se você cumpriu ou não. O tempo vai passar de qualquer forma. A pergunta é: você vai assistir os próximos 30 dias passarem? Ou vai usar eles para mudar os próximos 30 anos? O militar que investe não depende apenas da aposentadoria. Ele constrói a própria independência. R$ 500 por mês não constroem riqueza. O que constrói riqueza é repetir o processo por 35 anos. O tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é se ele vai trabalhar para você ou contra você. E isso não é sorte. Isso é estratégia. Aqui no Farda e Grana, a gente não fala só de dinheiro. A gente fala de construção de caráter financeiro. Então, guerreiro, está esperando o quê? Aliste-se na tropa Farda e Grana. Se inscreva no canal e vamos juntos cumprir a nossa missão. Até porque missão dada é missão cumprida.